Olá! Num cenário esportivo extremamente competitivo, as disputas cada vez mais são decididas nos detalhes. Por isso, encontrar o auge do potencial físico de um atleta no momento certo pode fazer a diferença. O Sport TV Repórter de hoje mostra as estratégias que alguns preparadores físicos desenvolveram com sucesso para enfrentar longas temporadas repletas de competições. Você vai conhecer o aparato tecnológico que encheu os pulmões do Atlético Mineiro na reta final da Libertadores. O treino técnico aliado à resistência que ajudou a Turzanete na conquista do ouro em Londres. E vai saber de onde veio a força que levou o judô brasileiro a ter o melhor desempenho dele na história dos mundiais. É impossível alguém se manter no auge da forma o tempo todo. O atleta inicia um ciclo de preparação, cresce, atinge o ápice do rendimento e depois cai de produção. É inevitável. Por isso, conciliar o mais alto grau de forma física de um esportista com o período em que ele será mais exigido requer estratégia. E é uma arte. A arte da preparação física, onde os mestres são verdadeiros estrategistas. Eles estudam e executam programas específicos para os atletas, objetivos muito bem definidos. É como num jogo de xadrez. Os movimentos são pensados. Cada um leva em conta elementos como calendário, ritmo de treinamento, desgaste, tempo de recuperação, genética. Tudo precisa ser bem administrado e equilibrado para que a jogada certa aconteça. Na seleção brasileira de judô, por exemplo, 42 judocas iniciaram em junho um ciclo de preparação física para a grande prioridade do ano, que foi o Mundial da modalidade mês passado no Rio de Janeiro. Wagner Zacani, o preparador físico, tem 34 anos e 6 de profissão. Trabalhou com jiu-jitsu e MMA antes de migrar para o judô, onde chegou à seleção há um ano. O grupo é grande, mas o trabalho individualizado. Se o atleta tem característica de usar mais força, se o atleta tem característica de ser mais potente, se o atleta tem característica de ser mais resistente. Então, mesmo a gente trabalhando o geral, a gente tem que respeitar a individualidade de cada atleta, característica de cada atleta. Mayra Guiar tinha conquistado o bronze nas Olimpíadas do ano passado em Londres. Aproveitou o fim dos jogos para operar o ombro, que há tempos incomodava. Voltou renovada para as mãos da comissão técnica. Então, a preparação física é essencial para o judoca. Eu acho que o judô se tornou muito físico. Ele era mais técnico assim, mas agora eu acho que se tu não tiver uma boa preparação física, tu não consegue estar no topo. E eu gosto muito de treinar a parte física. Eu acho que é onde tu vê a tua superação, tu começa a ver o peso aumentando, teu rendimento aumentando e te empolga, te dá bastante confiança na hora do tatame. Característica da luta está muito voltada para a parte da física, a gente acaba tendo um papel mais, vamos dizer, de destaque. O atleta morreu na luta, o narrador da luta já diz, ó, morreu no gás. Então isso já quer levar para o lado do preparador físico que não fez o bom trabalho dele. Mayra e os outros judocas participaram do World Masters na Rússia. A gaúcha ficou em terceiro lugar. Depois disso, o preparador provocou a queda de rendimento da atleta para que o novo auge da forma física chegasse justamente no Mundial do Rio. A preparação física no judô começa com o trabalho de base, para aumentar a força e a resistência. É basicamente musculação. Depois evolui para velocidade e potência, e já começa a entrar o componente específico do judô. Até
que o atleta chegue ao auge da forma física, quando os treinos técnicos predominam e a parte física vira só manutenção. Com certeza, quando chega perto da competição que a gente vê que tá bem realmente, né? Que tudo valeu a pena, todo o esforço, todo o sofrimento, né? Porque realmente é duro o treino físico, tu tem que te superar a cada momento. E às vezes tu acha que não tá bem, só que quando chega na hora da competição, tu tá forte, tu tá potente, tá rápido, e chega no tatame e tá saindo do golpe. Entregar os atletas em forma no momento certo é a missão, mas uma estratégia bem feita só não garante resultado. Afinal, o corpo é como um carro de Fórmula 1. Você pode ter o melhor de todos, ou seja, o melhor preparo, mas no fim das contas, se o piloto não tiver habilidade para conduzir a máquina, não adianta. É meio a meio. A parte técnica é muito importante, a parte física é muito importante. Não tem como dizer que a parte física é mais importante e esquecer da técnica, dizer que a técnica é mais importante e esquecer da parte física. A gente procura evoluir em bloco, todo mundo junto, e se um levar para um lado e o outro levar para o outro lado, querer um aparecer mais que o outro, não vai funcionar. E na combinação dos fatores físico e técnico, Mayra Aguiar acabou repetindo o resultado das Olimpíadas e garantiu um pódio para o Brasil. Medalha de bronze. Mayra Aguiar, sensacional aqui no Maracanãzinho. É medalha de bronze para o Brasil. O que você está sentindo agora? Eu não sei, eu acho que a gente enfrenta muita coisa, né? Não é fácil, é difícil perder, é difícil ter que levantar de novo. Mas a gente aprende isso desde criança, desde quando entra no judô, e eu acho que eu levo isso pra vida toda. Então é superação direta, é vontade, tem que querer muito, tem que treinar muito. E a gente tá aí, tá fazendo isso. Valeu! Mudando de modalidade, muda tudo. Estratégias diferentes para objetivos diferentes. No futebol também existem prioridades. O problema é que as competições são mais longas e os preparadores não podem forçar o ápice do rendimento físico, pois o desgaste provocaria uma queda logo. E os altos e baixos não combinam com o calendário lotado dos clubes. Por isso aqui, o desafio é o equilíbrio. Manter o grupo o tempo todo na melhor forma possível, sem estourar ninguém. É assim que trabalha, por exemplo, Eduardo Freitas, 39 anos, sendo 14 de preparação física, a maior parte da carreira no Cruzeiro. Esse calendário maluco aí, né, de muitos jogos durante a temporada. O papel do preparador físico hoje, além de treinar e de aumentar a performance, de melhorar a performance do atleta, é de estar sempre conduzindo o trabalho com bom senso. Erros de preparação geram lesões, que geram prejuízos, que geram frustração. É por isso que mesmo no esporte coletivo, o trabalho físico é cada vez mais individual. Existe um princípio, né, na educação física que chama individualidade biológica, onde a gente trata cada ser humano diferente do outro, né? Cada um responde de um jeito a uma carga, cada um responde de um jeito a um tempo de recuperação. Então a gente precisa conduzir isso da melhor maneira possível para que a gente consiga manter a performance do atleta durante a temporada, né? E minimizando assim os riscos de lesões. Os clubes de Minas Gerais hoje estão entre os que mais aquecem a discussão sobre o preparo físico. Na busca por excelência, o Cruzeiro mostrou muito gás ao garantir o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos e 42 gols marcados, o melhor ataque da primeira parte do Brasileiro desde 2006, quando a Série A passou a ser disputada por 20 clubes. Um rendimento que passa, sobretudo, pela consciência dos atletas. Os atletas de alto nível, né, os atletas que trabalham no Cruzeiro, todos eles têm esse conhecimento. Se eles não estiverem bem fisicamente, eles vão render
e eles não rendendo, eles não vão ter espaço na equipe. Não tem receita nem fórmula mágica para render ao máximo. Cada campeão tem seus próprios meios de atingir a melhor performance. Até mesmo não fazer treino físico isoladamente. Estratégia adotada pelo paulista Arthur Zanetti na prova das argolas. Foi trabalhando assim que ele se tornou o primeiro ginasta brasileiro campeão olímpico na história. O próprio treinador de Zanetti acumula a função de preparador. E o treino técnico explora tanto a força e a potência do ginasta que ele não precisa fazer a parte física separada. Acompanhar. Marca a parada. Espera o ombro subir primeiro. Ombro primeiro. Bom. Tá forte a saída, hein? Hã? Tô chegando na saída. Marcos Boto é ex-ginasta e tem 47 anos. Treinador há mais de 2 décadas, ele ganhou do COB em 2012 o Prêmio Brasil Olímpico, melhor treinador brasileiro de esportes individuais naquele ano. Trabalha com Zanetti desde que o ginasta era criança. O campeão e outras dezenas de discípulos já estão acostumados com o estilo durão do treinador e preparador. Tá aquecendo ainda? Meia hora você não aqueceu ainda, cara? Acho que estou muito tempo com ele já mesmo. Desde os 18 anos, eu estou com 23. Então ele já me conhece, eu já conheço ele sabe a hora que tem que apertar o treino ou não. E acho que a importância é a convivência, né? Ele meio que algumas vezes deixa de ser algumas vezes um técnico e mais um amigo. Aqui o tempo é parte da estratégia, porque solidifica a confiança e o conhecimento sobre o atleta. Primeiro, com o tempo, com o passar dos anos dos ginastas que são crianças, depois passam adolescentes, depois adultos, com o tempo você vai fazendo os elementos que se adaptam melhor ao corpo dele, né? Então assim, ele já tem um padrão de elementos já treinados. Quando você começa a montar as provas das competições, começa a colocar os elementos que ele faz melhor, que tem menos desconto. No momento, o foco principal do campeão olímpico é o Mundial de Ginástica Artística a partir de 30 de setembro na Bélgica. E para isso, ele treina duro. Você é um atleta que tem facilidade de entrar em forma? Para ganhar força, eu tenho mais facilidade que alguns atletas. Mas em comparação para voltar ao peso, eu já tenho um pouco mais de dificuldade. Mas treinando forte, fazendo a preparação física, ganhando a força, você vai mantendo o peso junto. Na alta performance, detalhes fazem toda a diferença. A preparação de Zanetti inclui uma queda de ritmo perto da competição, um pé no freio estratégico, para que o atleta chegue descansado ao Mundial, mas ainda no auge do vigor. O preparo físico na ginástica, aliás, pode ser o fator mais importante. Pelo menos uns 60%. Aí os outros 40% é psicológico. No momento da competição em si, da competição portanto, uma Olimpíada, um Mundial, aí 60 por 40. Aí tem que ter uma psicologia, um psicólogo muito bom, mas se estiver preparado fisicamente também não vai resolver nada. Qual a importância da sua equipe multidisciplinar, quer dizer, fisioterapeuta, nutricionista, quanto que tudo isso ajuda você? Isso ajuda e muito, né? Porque na hora, quando você vai fazer sua prova na competição principal do ano, pelo menos a preparação física, o físico, né, o corpo vai estar preparado já. E a mente precisa estar mais preparada ainda no momento. Então a gente tem esse trabalho de psicologia, você tem que estar mantendo um peso para você chegar lá, estar em forma, estar bem, para conseguir aguentar uma série de competição, né, várias provas que tem ao longo do dia. Então, junto, né, tudo isso junta e acaba dando resultado, que é o que a gente espera aí, que é ser uma medalha aí do Mundial. A preparação ainda prevê perda de peso antes da competição, para que o atleta voe mais na hora da prova. São 2 séries preparadas por Zanetti para o Mundial. Ele e o treinador escolhem na hora qual vão usar. Uma série exige mais do ginasta do que a outra, mas pelas dúvidas,
o preparo físico precisa levar em conta qualquer possibilidade. Você cansou? Muito. No futebol é impossível manter-se no auge do potencial físico durante toda a temporada. Calendário apertado, cheio de competições, jogadores com idades diferentes, viagens sem fim e tempo curto para se recuperar. Carlinhos Neves enfrentou esses desafios e ajudou a levar o Atlético Mineiro ao título da Copa Libertadores de 2013. Momento de fé do Cuca. Jimenez, vamos nessa, Vitor. Jimenez bateu na trave, não entrou. O Atlético é campeão. Atlético campeão da Libertadores. O sonho foi possível. Valeu a pena acreditar. O fim da história todo mundo conhece. Com uma campanha inesquecível, o Atlético Mineiro conquistou seu primeiro título da Libertadores da América este ano em circunstâncias difíceis de repetir. A cada confronto, uma batalha, daquelas de levar ao limite nervos e coração do torcedor. Mas a história do Galo campeão começa muito antes dessas imagens. No mínimo há 7 anos, com a inauguração da Cidade do Galo, por muitos considerada o melhor centro de treinamento dos clubes brasileiros. O conhecimento está aí, está disponível, os equipamentos, hoje com a globalização, com a internet, com os intercâmbios, o mundo cabe na tua mão. Há um interesse de todos os profissionais aqui nesses intercâmbios, em aproveitar as possibilidades de sair do país, em discutir com os outros grandes centros, com os outros grandes profissionais, o que se faz lá, o que se faz aqui. Há uma troca de conhecimento. Guilherme, bota uma programação aqui daí, faz favor. Carlinhos Neves, 57 anos, preparador físico com passagens por clubes como o São Paulo, onde foi campeão mundial da Libertadores, tricampeão brasileiro, e seleção, onde trabalhou com o Mano Menezes. Chegou ao Atlético Mineiro em 2011, mesmo ano em que o técnico Cuca assumiu como treinador da equipe. A partir daí, as peças passaram a ser movidas no tabuleiro do clube de maneira a criar um Galo mais forte, rápido, resistente, um super Galo. Não faltou perna, não faltou pulmão, não faltou gás. Também se faltasse em qualquer momento adverso em que a equipe precisou reverter resultados, o desfecho poderia ter sido outro. É aí que a estratégia de Carlinhos Neves, com o auxílio da tecnologia, foi essencial. Cada atleta aqui no Atlético hoje ele tem o seu chip, né? Onde são prescritas as atividades, o treino do dia, com o número de repetições, a carga. Então o atleta chega na sala de musculação, ele põe o chip aqui, fazendo a leitura do chip, já aparece quantas séries que ele tem que fazer e o peso. O atleta só tem o trabalho de pôr o peso. Ele faz o controle da execução do movimento. Luiz Otávio Calil é um dos auxiliares de Carlinhos Neves na preparação física. Tem 37 anos e 10 de Atlético Mineiro. Quando chega no final ele apita, ele tem o descanso. Tudo isso gera relatórios automáticos que caem na mesa do preparador físico. Carlinhos Neves sabe exatamente quem fez, quem não fez e o que fez. Se algo sai errado, ele interfere. E dependendo da situação, isso pode ser levado ao treinador. Moral da história: no Galo não tem como enrolar. Com certeza tem como enrolar. Se ele não fizer aqui, lá no computador mostra. Tanto o peso quanto as séries. Então a tecnologia que a gente está usando hoje no Brasil, o Atlético é o único clube que usa essa tecnologia. A estratégia de preparação do Galo para a Libertadores começou no fim da temporada passada. Com a manutenção da base do grupo de 2012, a equipe garantiu a continuidade do trabalho que já vinha sendo feito.
Em janeiro, após as férias, a equipe fez 4 semanas de pré-temporada, botando todo mundo em forma. O Campeonato Mineiro foi usado para dar ritmo. Aliás, mesmo não sendo a prioridade, o regional terminou com o título do Galo. É o melhor campeonato estadual em relação à programação. Você é contemplado com 4 semanas praticamente de preparação, que é um luxo isso, e nas primeiras rodadas, quase a competição toda, jogos de domingo a domingo. Isso nos ajudou a chegar na primeira partida da Copa Libertadores já com 4 jogos realizados pelo campeonato estadual. E aí fomos desenvolvendo, aproximadamente a cada 4 jogos do estadual, uma partida pela Libertadores. O Atlético Mineiro caiu no grupo 3 com São Paulo, Arsenal da Argentina e The Strongest da Bolívia. Venceu 5 de 6 jogos. Perdeu apenas um para o São Paulo por 2-0 em uma partida em que a equipe mineira já tinha garantido o primeiro lugar no grupo. Nessa fase, destaque para o gol de Ronaldinho Gaúcho contra o Arsenal, apontado como o mais bonito da competição. Toquinho mágico! Um lindo gol de Ronaldinho Gaúcho! Aliás, por falar em Ronaldinho, como será que se faz para encaixar na estratégia de preparação um grande jogador com idade um pouco mais avançada, 33 no caso dele? Pergunta que eu gosto de responder. Nós não fizemos nada diferente com o Ronaldo do que nós fazemos com os atletas com mais de 30 anos aqui. São vários. Se eu esquecer a ordem aqui, você pode me ajudar. Nós temos Leonardo Silva, nós temos Júnior César, nós temos Josué, temos Richarlison, temos Alexandro, temos o Ronaldo, jogadores que já ultrapassaram os 30 anos. Nós respeitamos, né, o histórico desses atletas, neuromuscular, metabólico, a posição, estou repetindo isso também, que eles atuam, a forma como eles jogam, controlando, tudo isso que eu estou falando para vocês até agora, funciona para cada dia. Todo pós-jogo, eles têm os indicadores bioquímicos que o Roberto colhe, discute com eles através de um questionário subjetivo, de como eles se sentem em relação ao dolorimento, à percepção de cansaço, e ao lado do Cuca nós vamos administrando isso. Muitas vezes, 1 dia, 2 dias de recuperação, não é que eles não façam nada, eles fazem treinamentos de recuperação, é mais importante do que um treino mais pesado, do que um treinamento dentro do campo, para que eles possam estar na partida vivos, né, com a percepção em dia, com a coordenação boa. Ainda sobre a primeira fase, destaque também para a partida em que o Atlético derrotou o The Strongest por 2-1, jogando na altitude boliviana, coisa que ninguém mais conseguiu na competição, e teve dedo da preparação física. Pudemos vir com 5, 6 dias de antecedência, e o que nós chamamos de aclimatação. A adaptação você consegue com 30, 60 dias. Nós queríamos que o atleta se adaptasse, que ele soubesse lá pelo 5º, 6º dia, que quando ele ficasse ofegante, que aquilo ia diminuir um pouco o rendimento dele, mas que ele poderia trabalhar com esse nível de dificuldade. Se ele tivesse uma cefaleia, uma dor de cabeça, uma desidratação, que aquilo era uma questão normal. Em meio a tantas viagens e adversidades, desgaste, cansaço. Mas também é preciso arrumar tempo para corrigir outros problemas que os atletas já tenham. Por exemplo, desequilíbrios musculares. Mas aí é que entram outras ferramentas modernas da cidade do Galo, como o isocinético, operado pelo fisioterapeuta Guilherme Nunes, de 30 anos, com passagem pelo América Mineiro e agora no Galo há 3 temporadas. Os dados da avaliação isocinética vão demonstrar então o desequilíbrio muscular que esses atletas têm entre parte anterior e posterior de coxa e vão permitir também a identificação do desequilíbrio entre uma perna e outra. Isso vai gerar uma tabela para a gente, onde a gente classifica em vermelho os atletas que têm desequilíbrios musculares maiores, amarelo os atletas que têm desequilíbrio muscular moderado, e em cinza os atletas que têm desequilíbrio muscular leve. E os que estão em verde é porque estão com a musculatura equilibrada.
Trabalhos específicos para cada membro do corpo, com cargas e exercícios específicos. Uma solução tecnológica ideal para clubes brasileiros que, em geral, não têm grupos de jogadores recheados de alternativas de qualidade como os grandes europeus. E os conceitos são um pouquinho diferentes, porque os clubes europeus, por ter um poder econômico maior, eles conseguem já, na captação dos atletas, na contratação dos atletas, já selecionar os atletas mais potentes, mais resistentes, consequentemente mais técnicos. E tem um ou dois jogadores do mesmo nível por posição. Eles se preocupam um pouco menos do que nós com a parte muscular e também com a parte de recuperação dos atletas, no sentido também de quando eles estão lesionados. Nós conseguimos, através do departamento médico, do departamento de fisioterapia, recuperar os atletas mais rapidamente quando nós precisamos desses atletas. Eles demoram um pouco mais. Nas oitavas de final, o Galo voltou a enfrentar o São Paulo. No jogo de ida, no Morumbi, o time paulista teve um jogador expulso aos 35 minutos do primeiro tempo. E aí, o Atlético nem precisou correr tanto assim. Fez 2-1 naturalmente. Com a boa campanha na primeira fase, decidiu em casa no Estádio Independência. E goleou o São Paulo por 4-1. Enquanto os resultados vão acontecendo, o corpo dos jogadores vai respondendo, e tudo é monitorado por equipamentos de última geração. Um trabalho coordenado pelo fisiologista Roberto Chiari. Ele tem 36 anos e está há 10 temporadas no Atlético, que aliás foi seu primeiro clube. Essa é a unidade de GPS, né, que ele contém um acelerômetro, né? Então ele é um GPS que ele funciona numa frequência de 15 Hz, o que significa que ele faz 15 registros por segundo, então um GPS de alta precisão. E ele também possui um acelerômetro dentro dele, que consegue fazer os registros das medidas de aceleração e dos impactos que o atleta sofre durante o treinamento. Esse cardiofrequencímetro ele tem uma comunicação direta com o GPS, né? Então todos os dados de frequência cardíaca eles são registrados no equipamento e também podem ser visualizados online com toda a variação em tempo real, né? O equipamento ele é acoplado aqui nas costas do atleta, ele tem um bolso, então ele fica acomodado nessa região. Quanto o jogador correu no treino ou no jogo? Qual foi a frequência cardíaca? Qual a intensidade dos impactos sofridos? O fisiologista sabe tudo o que acontece com os jogadores do Atlético. Bom, aqui a gente pode ver, né? Então a gente vê esse sprint final dele, que ele atingindo pelas faixas de velocidade, né? Ele ultrapassou essa zona verde, né, que seriam das velocidades entre 16 e 20 km por hora, atingindo até aqui dentro da zona amarela quase 24 km por hora. E um dado muito importante que a gente consegue visualizar também durante o treino são as medidas de impacto. Aqui a gente vê que teve um registro máximo de impacto de 9,3 G, né, e que foi um impacto que aconteceu sobretudo nos momentos em que acontecem os movimentos de frenagem, né, que acontecem desacelerações muito significativas. Nas quartas contra o Tijuana, confrontos eletrizantes. No primeiro jogo, no México, o Galo perdia por 2-0, mas em uma demonstração de garra buscou o empate, 2-2. Aí no segundo encontro, em Belo Horizonte, mais uma batalha épica. O Atlético saiu perdendo por 1-0, empatou. Resultado, bastava para o time mineiro, pois tinha feito 2 gols fora. Mas no finalzinho, pênalti para os mexicanos. Riascos contra o Vitor. O juiz autorizou. Lá vem o Riascos. Pé direito, a batida, pegou!
jogos históricos, todo mundo acaba tendo que dar um pouco mais. E o desgaste sempre monitorado pelo fisiologista e pelo preparador físico. Totalmente descansado, relativamente descansado, um pouco cansado, cansado, muito cansado. Isso em relação à percepção de cansaço, né? E da dor muscular, daí, né? Sem dor, né? Pouca dor, né? E aí vai subindo numa hora de intensidade mesmo, tá? E aí você já tem uma média do atleta, ele já sabe, falou, esse cara hoje tem que ter uma atividade mais de recuperação mesmo, que pode ser uma corrida leve, pode ser pedalar na bicicleta, pode fazer uma musculação leve, né? E sempre terminando com um tanque de gelo e com uma piscina aquecida. Depois que o Galo adotou esse sistema, entre 2011 e 2012, por exemplo, as lesões tiveram uma incrível queda de 70% e mantém a média desde então. Nas semifinais, o Galo jogou mal na Argentina contra o Newell's Old Boys. Foi derrotado por 2-0. Foi para o segundo jogo, no Estádio Independência, com obrigação de, no mínimo, devolver o resultado para levar para os pênaltis. Com muito suor, conseguiu. E nas penalidades, mais uma vez brilhou a estrela do goleiro Vitor. Maxi Rodrigues bateu, Vitor! Vitor! Vitor pegou! Cuca está na final! Vitor está na final! O Atlético Mineiro é finalista! Aqui não existe achismo. O conhecimento sobre as características de cada atleta é fundamentado em dados, que podem fazer toda a diferença. Eu acho que a gente ter essas informações estratégicas, elas são importantes para que, numa situação de jogo, esse atleta ele possa ser usado naquilo que ele pode render de melhor. Eu acho que a gente, por exemplo, a gente pegando como uma situação de um lance que a gente conhecia, né, um atleta que foi o Bernard, que a gente sabe que é um atleta que tem excelentes níveis de aceleração, que ele desenvolve um sprint em alto nível. E a gente teve uma situação do primeiro gol nosso contra o Newell's, né, que o Ronaldo lançou o Bernard, e o Bernard ele conseguiu chegar muito à frente do zagueiro que estava marcando ele na bola e conseguiu finalizar. Ele teve tempo e espaço para conseguir finalizar aquela bola e marcar aquele primeiro gol, que eu acho que foi fundamental para a nossa virada ali naquele jogo da semifinal da Libertadores contra o Newell's. Chegamos à grande decisão da Libertadores em 2013. Você ligado no Sport TV. No primeiro jogo das finais da Libertadores contra o Olímpia do Paraguai, o Galo voltou a ser derrotado por 2-0. Em casa temos uma força muito maior, a força da arquibancada agora é a nosso favor e não tem nada perdido. Na decisão em Minas Gerais, o Atlético devolveu de novo os 2-0. Mais uma vez, o fôlego é posto à prova na prorrogação. E mais uma vez, tudo termina em pênaltis. Um desfecho para coroar o título que talvez tenha sido o mais sofrido dos brasileiros campeões da América. Vamos nessa, Vitor Gimenez bateu na trave, não entrou. O Atlético é campeão. Atlético campeão da Libertadores. O sonho foi possível. Mas isso foi realmente um contexto todo. Além, claro, de todo o envolvimento de uma torcida, o Estádio de Independência foi muito importante, a cidade, né, respirou como nunca uma conquista como essa, e que a gente só foi compreender depois dela concretizada e realizada, né? Após o título, o Galo mergulhou numa ressaca que anda difícil de ser superada. Eliminado da Copa do Brasil pelo Botafogo, e com um péssimo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, terminando perto das zonas de rebaixamento. O mau momento existe, mas não tem sido atribuído à parte física, e sim a outros fatores. O Galo segue correndo, e não tem jeito. A partir de outubro, começa o planejamento para o Mundial de Clubes. É hora de sentar, pensar e mover as peças novamente em busca de uma nova estratégia campeã.
O aumento da competitividade faz com que cresçam os investimentos no campo da preparação física. A introdução da robótica no futebol, os equipamentos que fortalecem a musculação visual, a prática da yoga para treinar o cérebro. Essas ferramentas apontam os novos caminhos. No entanto, às vezes, deixar a certeza de lado e mudar a estratégia pode ser a melhor saída. Pode até parecer estranho, mas o que você está vendo faz parte de uma estratégia de preparação física. E aí vai fechando os olhos e vai fechando os olhos e vai relaxando o seu corpo, vai relaxando os seus ombros. Como é que foi, né, cada momento desse mundial? Como é que era estar seguro, estar confiante, estar bem? Físico pode ser qualquer coisa relativa à matéria, ou no caso, ao corpo do homem. O cérebro é o órgão que comanda nossas ações e, portanto, preparação física pode sim envolver estratégias de controle da mente. E é uma especialidade da psicóloga esportiva Patrícia Lima, de 35 anos, 10 de profissão. Vai imaginando você jogando, seus passes, seus arremessos, o time, como você pode ajudar o time com essa alta performance. E sente mesmo essa energia e contagiando todo o seu time, todo o seu jogo, porque é você que está em controle agora. Na seleção brasileira de handebol, a preocupação com o fator psicológico tem sido um dos alicerces da preparação física. O músculo fica tenso, né? Na hora, né, de competir, vale muito o mental. Né? Se o atleta não está tão concentrado, motivado, não está calmo, né? Porque precisa de uma certa tranquilidade, uma mente neutra, né? Se tiver muitas preocupações, muita agitação, ele não vai ter uma excelente performance. Ele pode ir bem, mas a preparação mental, na verdade, ela potencializa o rendimento do atleta. A preparação mental é um diferencial, ajuda a melhorar bastante a performance, a gente se sente mais tranquilo no jogo. Os joelhos, levando os joelhos em direção ao chão, abaixa, um pouquinho mais, agora apoia os pés no chão, devagarzinho, desce. A psicóloga Patrícia trabalha em parceria com o ex-jogador de handebol Luigi Turisco, de 38 anos, educador físico especialista em biopsicologia, além de outra modalidade que introduziu no trabalho de preparação física da seleção, a yoga. O objetivo é relaxar toda a musculatura interna da coxa, o músculo ipsoas, que é um músculo que fica tenso durante a prática esportiva. As vértebras são dissociadas, quer dizer, elas se afastam uma da outra para poder ter um alívio da dor ou de sintoma de alguma inflamação na região do quadril. Vai todo o sangue para a parte do cérebro, onde o atleta consegue relaxar um pouquinho mais. Isso é uma posição de invertida na yoga, que traz depois tranquilidade e leveza no corpo após a realização desse exercício aí. Misturar yoga com preparação física de alto rendimento ainda é novidade no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa já é realidade. E o meu objetivo nesse trabalho com a preparação física é poder recuperar esses atletas de uma maneira mais eficiente e mais rápida, para quando ele for ter um estímulo novamente, ele está recuperado e seu rendimento está sendo melhorado. O método é utilizado com a seleção de handebol há 1 ano. A ideia é dar inteligência emocional a atletas de uma modalidade que no Brasil ainda busca resultados expressivos. Foco em 2016. E agora vai controlando essa respiração, deixando ela mais profunda, uma respiração mais diafragmática, mais no seu abdômen. Então sente crescer a sua barriga na inspiração e na expiração
Então inspira o que você quer para você nesse momento e expira o que você não quer mais. Isso, então nessa postura, né, o atleta, a pessoa tende a ficar mais introspectiva, então é um momento, né, de reavaliar, né, emocionalmente como é que você está no seu aqui e agora, suas sensações, suas emoções. É o olhar para dentro, né? Se a gente olha para dentro, a gente se descobre e a gente se potencializa, né? A gente acaba criando recursos ali de expansão. A yoga, na realidade, ele direciona, né, ele foca o atleta a ter determinados objetivos. Isso numa equipe competitiva que trabalha de forma coletiva é importante para direcionar todos os atletas, né, numa posição só ou numa meta só. E se treinamento cerebral anda em alta, a visual então nem se fala. Ainda mais em um jogo de reflexos como o tênis. What we have is a program which is like weightlifting for the eyes. We have 6 muscles on the outside of the eyes, and anytime we stress these muscles, they become faster and stronger. A Bollettieri Tennis Academy fica na Flórida, nos Estados Unidos. É um dos principais centros de formação de tenistas do mundo. Já formou mais de 10 líderes de ranking mundial, inclusive André Agassi, e fundamenta sua estratégia de preparação física em atividades como essa, o treino dos olhos, um trabalho coordenado pelo sul-africano David da Silva, de 38 anos, treinador de condicionamento mental, especializado em treinamento visual, 10 anos de carreira. 90% of the decisions we make from the external world is basically through the eyes. So the quicker the eyes communicate with the brain, the quicker the brain communicates that message to the muscle, the more effective the decisions are and the reactions. And that just helps in any sports with any athlete just be able to help their confidence, help their balance, and help them just make those decisions effectively. What we found is the great elite athletes make those decisions very, very quickly with accurate speed. And that's what this program can do. Como não ficar tonto vendo essa roda girar e ainda encontrar sequências específicas de números e letras? Aqui, a ideia é apertar as luzes na ordem indicada o mais rápido possível. São equipamentos projetados especificamente para a preparação de campeões. Cada vez mais, os estrategistas da preparação física buscam na ciência alternativas para afinar suas peças valiosas, sempre em busca da perfeição. No futebol, os alemães do Borussia Dortmund inovaram ao introduzir a robótica nos treinos físicos. O Futbolnote custou 1 milhão de euros e se tornou sensação na Europa. A máquina sofisticada ajuda a trabalhar a precisão dos passes curtos, longos, lançamentos e chutes, com mais ou menos velocidade, mais ou menos tensão, um aparato tecnológico que simula situações de jogo e que pode não estar assim tão longe da realidade dos clubes brasileiros. Depende muito dos nossos dirigentes, né? A importância desses equipamentos, a gente não tem dúvida que sempre vem a somar e dar mais credibilidade ainda no nosso trabalho. O investimento do clube é que vai dizer se essa possibilidade vai estar longe ou perto, né? Isso depende muito do que o clube acredita como investimento, como interessante para o nosso trabalho dia a dia. O preparador físico do Cruzeiro é um entusiasta de projetos como o Futbolnote e tem apostado na busca por novidades. Viajou à Europa este ano atrás de tecnologia. Na Universidade de Bochum, na Alemanha, descobriu o TMG, ou tensiomiógrafo, que agora está em testes no clube. O equipamento mede o nível de fadiga muscular através de correntes elétricas e é mais uma ferramenta de combate ao desgaste excessivo dos atletas. Algumas equipes, como o Real Madrid e Barcelona, já usam há algum tempo, né? É uma ferramenta que o avaliado não faz esforço algum,
né, o que é bom para a gente precisa avaliar após um jogo de alta intensidade, o atleta cansado e com uma fadiga muscular, a gente consegue avaliá-lo sem que ele faça nenhum esforço. Mas num universo de tantas mentes criativas e cada vez mais oferta de novidades, como encontrar a ferramenta certa? Como identificar o aditivo ideal para a estratégia escolhida? É nisso que o Comitê Olímpico Brasileiro vem tentando ajudar os atletas do time Brasil na preparação para os Jogos de 2016. Girando os dois pés, vambora, girando os dois pés. Martine Grael, filha mais nova do bicampeão olímpico Torben Grael, tenta seguir os passos do pai. Mas a jovem iatista de 22 anos aposta em uma modalidade de vela nova para mulheres nos Jogos Olímpicos, 49 ERFX. E ao lado da parceira Kaena Kunze, também de 22 anos, investe tudo em uma classe com cenário ainda em formação. Isso aí, vamos Martini, aí primeiro aqui, ó, depois girar, ó, posicionamento, isso aí, muito bom. Vambora, para não, pra trás, vamos, para não, vamos. Faz mais de um mês que a gente tá treinando de segunda a sábado, então foi bem intenso, assim. A gente não tá acostumado com esse nível de treino, então tinha dia que eu chegava em casa muito cansada, dava até vontade de chorar, assim, eu tava muito cansada, mas acho que faz parte, sabe, do treino. Na parte física, a gente começou esse circuito agora, com o preparador físico do COB, Sandra, e tá dando super certo, que às vezes quando não tem vento, a gente faz a preparação física em terra, e quando tem vento, a gente pega com mais calma aqui em terra, com preparação física. COB disponibilizou o preparador físico Sandro Legei como parte de uma estratégia para a nova dupla. Ele tem 38 anos e 7 de profissão. Em uma classe que não existia para mulheres em Olimpíadas, os exercícios e técnicas de preparo físico tiveram que ser criados. Então é aquele circuito com treinamento de movimentos mais específicos. Nós fazemos também atividades cardiorrespiratórias, tentando também aproximar ao máximo, tá, da especificidade dos movimentos. Então, dependendo da fase, às vezes a gente utiliza mais o treinamento de força, musculação, mas como agora é uma fase de treinamento mais específico, aí elas acabam utilizando mais até esse tipo de circuito, tá, que nós utilizamos hoje com ela. Vamos, Martini! Ai, tá quase, vamos! Assim como Martini e Kaena, tem outras dezenas de atletas brasileiros numa lista do COB sob constante observação do que eles precisam para brilhar mais. O COB tem um planejamento estratégico, né, em que nós temos algumas modalidades que sempre estão medalhando nos Jogos Olímpicos, tem algumas que estão chegando próxima das medalhas, e tem outras que a gente vem investindo para ser uma surpresa gratificante nos Jogos de 2016. Então, dentro dessas prioridades, em termos de mais estruturadas e menos estruturadas, a gente vem dando esse suporte. Questões relativas a um suporte na área de nutrição, na área de bioquímica, na área de preparação psicológica, na questão de informações que a gente vem a buscar, das tecnologias que estão à disposição hoje do mercado esportivo, com softwares, com análise de adversários, com análises técnicas do desempenho esportivo daquele próprio atleta. A gente customiza um pacote de serviços que a gente vem a trabalhar para aquele atleta de acordo com a necessidade que ele tem, de acordo com a realidade que ele vive, de acordo com os serviços que ele já recebe de outras entidades que participam dentro do seu processo de preparação. Mas nem sempre o elemento que faz a diferença é um circuito revolucionário, ou uma máquina cara, ou mesmo um profissional de ponta que se agrega à equipe. Às vezes a melhor estratégia pode ser uma decisão simples. Abrindo mão da convicção, também se muda a história de uma carreira. A nadadora Poliana Okimoto tem 30 anos. Especialista em maratona aquática, já tinha disputado mundiais, Olimpíadas, mas faltava um título que coroasse o esforço de toda uma vida. É difícil ainda de acreditar, a gente olha para trás e vê o tanto que a gente lutou, e quando a gente realmente consegue, a gente fica, puxa, será que foi verdade? E
verdade é que a estratégia de preparação física de Poliana nunca incluiu o chamado treino funcional, o que dá força e potência. Uma escolha dela e do marido, que também é técnico e preparador físico. Ricardo Sintra tem 34 anos e trabalha com ela há 9. Até que esse ano, Poliana começou a se preparar para o Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona, que ocorreu entre julho e agosto. Aqui dentro d'água, a perda energética do atleta é muito grande, ainda mais numa maratona aquática. Por isso havia uma certa resistência em se fazer treinos de força com a Poliana Okimoto, porque poderia comprometer o desempenho da atleta. Só que aí esse ano ela andava se sentindo meio fraca, resolveram mudar tudo. Vieram os treinos de potência e deu no que deu. Já faz um tempo que o pessoal, os adversários dela usam isso aí, né? Mas eu tinha um pouco de receio e a musculação sempre fez efeito, né? E foi a partir de uns 2 anos para cá que eu estou percebendo que tem uma dificuldade de força, né? Realmente, a gente podia ter começado antes, talvez, né? E já ter tido resultados expressivos, né? Mas eu acho que, pensando em 2016, eu acho que ela já com 30 anos, eu acho que ela tem muito o que melhorar, o que ganhar com esse trabalho, né? Ao contrário das adversárias dela, que já fazem há um bom tempo isso. Talvez eu teria começado esse trabalho na época da Olimpíada, né? Mas a gente sempre faz as coisas pensando que a gente está fazendo certo. E quando a gente era contra o treinamento funcional pelo gasto energético, a gente pensava que era a coisa certa a se fazer naquele momento. Mas tem uma hora ou outra que a gente pensa em mudar e a gente pensou em dar o máximo nesse momento e ver o que ia dar. E aí deu certo. Agora a gente pode ver bem que a Poliana Okimoto está quase meio corpo à frente da Ana Marcela. Mesmo assim, as duas brasileiras ouro e prata. Não está dando para as outras atletas, hein? Não tem mais condição nenhuma outra atleta de chegar às brasileiras. Vai dar Brasil! Vamos pro fim da prova, chegada do Brasil!